Hoje, mais um podcast do CFA, trazendo um tema nacional, a questão do intervalo intrajornada no setor da mineração, em que o Correia Ferreira atua ativamente. Estou aqui para conversar sobre esse tema com a nossa colega de trabalho, Alexia e Bruna, e hoje nós vamos debater como que o escritório atuou nessa questão e o que tem na jurisprudência hoje, nos tribunais decidindo acerca sobre esse tema. Isso mesmo, é um tema bastante relevante, né? Porque a gente costuma brincar e a gente sempre fala, isso vai refletir diretamente no bolso do empresário, né? Exatamente. A questão de verbas trabalhistas hoje, né, na Justiça do Trabalho, o passivo trabalhista, ele é uma situação bastante expressiva, que a gente comenta. Pode levar até uma empresa, né, à falência, algo nesse aspecto. Então, esse tema a gente entende ser de extrema pertinência, né, como uma atuação ali ativa do CFA nesse aspecto, através do Dr. Arthur, nosso colega, né, que a gente ficou super feliz com isso, e que hoje é um tema que foi levado ao TST ali para discussão sobre ele, né? E não é de hoje que o intervalo, né, é um tema, assim, super recorrente na Justiça do Trabalho, inclusive, né, esse ano foi até lançado que está dentre as causas de maiores números de ações trabalhistas, né, e aí quando a gente traz esse tema para a mineração, ainda tem toda aquela particularidade, né, que não é tão simples assim a aplicação de 1 hora do intervalo, tem toda uma particularidade, né, ali do setor. É porque o regramento, muitas vezes, ele tem que acompanhar o fato. Como que é a rotina desse trabalhador? A questão que a gente assume aqui é o intervalo entre a jornada do minerador subsolo, que ele está num ambiente fechado, um ambiente muito insalubre, e você condenar esse funcionário a ficar mais uma hora que não será computada na jornada de trabalho dele nesse ambiente, revela que há um descompasso entre a legislação e a realidade fática desse trabalhador. Sim, ali muitas das vezes, né, aquele trabalhador na mina de subsolo, ele está num ambiente insalubre. E via de regra, o artigo 71 da CLT, né, trata aí de uma forma ampla e geral dos colaboradores, aquele que trabalha acima de 1 hora, aquele que trabalha acima de 6 horas, ele teria direito ao intervalo de 1 hora, e aquele abaixo seria só 15 minutos. Mas a implementação dessa regra geral para os mineradores, né, para todo o setor minerário, é uma situação, principalmente do subsolo, que é o caso aqui que a gente está trazendo, é uma questão bastante relevante, né? Então, a própria Constituição trouxe ali um regramento próprio para eles e que refletiu na legislação trabalhista nesse aspecto, que trouxe ali um intervalo expressamente previsto no artigo 298, né? Sim, lá tem o expresso, né, a questão do capítulo 10, que traz que o trabalhador, o minerador de subsolo, ele tem um intervalo de 15 minutos. E esse 15 minutos, Bruna, computa na jornada de trabalho dele. Ou seja, se ele ficasse 8 horas debaixo, lá no subsolo, ele teria que ficar, na verdade, 9. Porque essa 1 hora não computa, mas os 15 minutos da jornada previsto no artigo 298, ele computa na jornada desse trabalhador. Por quê? Para tentar diminuir o tempo que ele fica exposto ao agente insalubre naquela mina. É um ambiente quente, fechado, que tem risco de desmoronamento. Então, o que a gente traz hoje? É um ambiente hostil, né? Hostil, sim. E a gente entende que o funcionário, ele tem ali, né, o direito de poder, né, parar um pouco ali. Acho que qualquer funcionário, né, a gente, né, tá falando aqui especificamente dos funcionários de subsolo, de mineradoras, mas, assim, de ter aquele descanso depois de um determinado período, né, mas também, igual a doutora Raquel pontuou, né, a realidade. Nós estamos falando ali de um funcionário que está no subsolo, não é tão fácil assim, né, tem toda uma preparação a ser feita para poder descer ali pra mina, para depois subir, ficar 1 hora fora, depois descer de novo. Então, assim, sabemos que tem um tempo, né, que não realmente não acompanha ali, né, é totalmente inviável operacionalmente no dia a dia, fazer com que o funcionário ali muitas das vezes gasta cerca até de 1 hora, né, no DDS para vestir todos os equipamentos, para poder se preparar.
pra, né, depois ter que fazer tudo de novo, acaba que ali a gente não estaria nem falando mais de 1 hora de intervalo, né? Mais dá 1 hora para poder, desde que chega à frente do trabalho, depois de 1 hora para poder voltar e assim vice-versa. Então, acredito que é um tema que está em alta, né? E sendo discutido justamente para tentar harmonizar ali, né? Nas decisões em frente à realidade. O nosso escritório hoje, né, tem um processo que está no TST para julgamento e, assim, criar uma tese vinculante para os demais tribunais. Essa ação, gente, na sentença, entendeu-se, né, que aplicava a questão do artigo 298. Só que o Tribunal da Bahia, o TRT5, ele entendeu que não. Então, para você ver que há um descompasso entre os tribunais, entre as varas do trabalho, e agora, trazendo essa tese para o TST, isso vai acarretar com o quê? Menos passivo para aquele empresário. Por quê? E uma segurança jurídica, sim, né? Também. Uma pro segurança judiciário. jurídica Já passou da hora de que já passou da hora de definir, porque muitas das vezes essas reclamatórias ali, você pagar 1 hora extra, né, pro colaborador. Durante 5 anos. Durante 5 anos é significativo, né? É significativo. Então, a gente comemora essa discussão, né, que a gente levou lá pro TST, né, para uma tese jurídica para trazer uma decisão uniforme nesse aspecto, voltado mesmo para dar essa segurança jurídica para o empregador, para ele poder ali ter uma estratégia de atuação do seu segmento no mercado, né, principalmente ali nesse setor minerário, para que ele tenha, né, uma redução ou não, vamos ver o que vai ser essa decisão, mas a gente torce bastante para que seja ali uma decisão que entenda a peculiaridade do caso, da atividade. Da atividade. A atividade, ela exige que seja analisada a questão de insalubridade, do funcionário, do empregador, porque você inviabiliza uma atividade, sendo que você tem que dar, além dos 15 minutos, mais 1 hora para aquele empregado. Então, exatamente, período, né, isso inviabiliza a atividade. Então, o que a gente hoje tenta demonstrar, leva para o judiciário, é a especificidade da atividade. A mineração do subsolo, ela exige que o intervalo entre a jornada esteja de acordo com o que os funcionários estão exercendo ali embaixo, né? Porque a gente aqui no ar-condicionado, a gente não entende, às vezes, a realidade fática daquela atividade. Então, a gente luta para que a questão do intervalo específico desse mineiro, ele seja consolidado. Né? Ele não cabe o regramento geral. Fica uma insegurança jurídica muito grande. Nós estamos falando aqui, né, a mineração atualmente é um dos ramos, né, de maior proveito aqui, né, econômicos do país. Então, assim, são, né, grandes potências, né, grandes empresas que vêm sofrendo esse descompasso. Às vezes até dentro da própria empresa tem uma decisão X, uma decisão Y. Então isso gera uma certa insegurança, né? Eu acho que judicializar isso e tentar, né, ter ali essa tese, o resultado dessa tese, né, de forma a uniformizar isso, ajuda, né, de todos os cenários, até mesmo para, igual, né, a doutora Bruna pontuou no início, que as empresas consigam ao menos se organizar. Como que eu vou proceder, uma estratégia, né? Uma estratégia de atuação, isso como mesmo. que eu faço, então, nesse sentido? Porque às vezes acaba fazendo ali, mas tem decisões divergentes da própria empresa, às vezes o funcionário até mesmo do próprio turno, mas caiu numa vara diferente, caiu numa turma diferente, cada uma tem aquele entendimento. Então eu realmente acho que já passou da hora desse tema ser julgado, e fico muito feliz, né, que nosso escritório está contribuindo para isso. Sim, tem criado uma tese, né, gente, Exato. nesse setor, atendendo a demanda, a especificidade desse setor. Isso mesmo. E quem gostou do assunto, eu convido a pesquisar sobre o tema 295, que está no site do TST, que vai impactar ativamente a mineração de subsolo. Eu agradeço quem acompanhou esse podcast, aguardo vocês para um próximo. Se tiverem sugestões sobre temas, mande no nosso LinkedIn, nas nossas redes sociais, para que a gente possa trazer temas relevantes para os nossos clientes, para vocês, nossos telespectadores. Até o próximo